E aí, galera, beleza? Todo mundo juntinhos aqui novamente, tá? Eu, professora Tabita Maciel, sou mais uma vez aqui com você, coladinho, não vou te desgrudar não, tá? Vamos juntos, percorrendo aí esse trilho da nossa formação, né? Contribuindo aí com vocês nesse percurso do primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. É um prazer enorme, obviamente, estar com vocês aqui mais uma aula. Qual é a nossa aula de hoje, prof? A nossa aula é a aula 40.1. Vamos dar uma olhadinha? Então, o que nós vamos trazer? A gente está falando sobre o sistema reprodutor humano, não é? E nós falamos inicialmente ali sobre o sistema reprodutor humano masculino, tá? Que era a parte 1. E agora a gente vai entrar no sistema reprodutor feminino. A gente não ia deixar passar, né? A gente tem que falar da gente também, tá bom? Então, os meninos já estão super afiados, sabem, né? Já tem consciência aí de que, apesar de quando você está na puberdade, você consegue já produzir esse esperma e nesse esperma você vai ter a produção, a presença dos espermatozoides, que são as células sexuais, células reprodutivas, ou seja, os gametas, que são N, lembram? Células haploides que sofreram a meiose para se transformar em gametas. Lembram? Esse processo todo dessa produção ocorre ali com a gametogênese, especificamente com a questão da espermatogênese. Ok, e agora, prof, a gente vai falar da gametogênese, vamos focar aí na ovogênese, que vai falar da questão da mulher, tá bom? Então, o foco hoje é saber, ok, nós já sabemos que nós produzimos ovócitos secundários, que esses ovócitos secundários ficam guardadinhos ali, esperando essa maturação, né? Esperando o momento onde que esses nossos ovócitos vão encontrar, então, o seu parceirinho, né? Celular ali, que é o espermatozoide, para dar continuidade à vida através da relação sexual, reprodução humana. Certo? Tudo isso nós já entendemos. Agora vamos dar uma olhadinha, né? Porque às vezes a gente se conhece muito externamente, mas internamente você tá ciente aí do como que você é internamente, menina? Vamos lá dar uma olhada? Então, nessa aula 41.1, nós vamos falar sobre o sistema genital feminino. Vamos falar sobre o processo de fecundação, que a gente vem falando já, né? Sempre aí, dando esses spoilers ali da aula de fecundação. E o ciclo menstrual, tá bom? Então, olha aqui, a gente vai ter uma aula específica ali sobre os métodos contraceptivos, ok. Mas a gente vai focar, então, os ciclos, né? Os ciclos que mensalmente nós, mulheres, passamos, né? Com todas os seus meios de campo, né? Todas as situações que quem é mulher sabe muito bem desses processos, as questões das produções dos hormônios, do próprio evento da ovulação, que traz algumas características e algumas coisas que nós vamos perceber, nós vamos sentir. Lembra que a gente falou que é muito importante que você se conheça? Você se analise todos os dias, dá uma boa olhada para você no espelho, vê como é que você está se comportando, como é que está sendo sua respiração, se está sentindo alguma dor, aonde é essa dor, por que você está sentindo, foi dormir sem dor e acordou com essa dor. Então, muito importante, galera, você se conhecer, se tocar. Principalmente nós mulheres, né? Fazer aquele toque, o exame dos mamilos, entendeu? Para verificar, porque pode ser que aconteça de surgir alguma situação nova. E como você se conhece, você diz, não, eu tenho certeza que isso aí não estava ali. Eu não estava sentindo isso. Ah, não estou sentindo dor, tem um nódulozinho aqui no meu seio, mas eu não estou sentindo dor nenhuma. Aí que é preocupante. Então, se olhe, se observe, se toque. Tá bom? Se conheça, é muito importante, tanto os meninos quanto as meninas, né? Os homens e as mulheres. Tranquilo? Vamos continuar? Habilidade da aula de hoje, compreender os processos de reprodução, associando ao seu desenvolvimento embrionário, tá bom? Então vamos lá para o que a gente tem aqui para nossa aula, então. Falar sobre o sistema genital feminino, certo? Olha aqui. O sistema genital feminino, assim como todos os sistemas, é composto por órgãos, certo?
estruturas que vão estar ali presentes e vão compor todo o arcabouço ali da questão da genitália feminina. E aí a gente tem uma imagem aí, mas a gente vai falando alguns pontos importantes aí dentro desse sistema. Vamos lá dar uma olhada. Então, a função do sistema reprodutor feminino: receber gametas masculinos. Ok. Então, se ele está recebendo, quando você diz assim, eu vou receber um amigo que vem lá da outra cidade, né? O seu amigo tem que estar num ambiente confortável, ele tem que se sentir bem. Então, esse local que vai receber esses gametas, né? E, obviamente, esses gametas, a gente está falando ali de reprodução humana, então a gente tem fecundação interna. Isso quer dizer que esses gametas vão precisar entrar no sistema reprodutor feminino, no aparelho reprodutor feminino. Através de quê? Através dos órgãos copulatórios. Tá certo? Falamos lá do sistema masculino, a gente viu que tem o pênis, não é isso? Então, esse pênis precisa ser recebido para que, quando no processo de ejaculação, haja essa liberação desse esperma e, com ele, o espermatozoide, milhões de espermatozoides, né, sendo liberados, tá? E é nisso aí que a gente está focando agora. Então, ele vai estar, esse sistema genital feminino vai estar recebendo esse órgão copulatório, que vai estar ejaculando, liberando esses espermatozoides dentro do aparelho genital feminino para que esse encontro ocorra. Que encontro, professora? A fecundação. O encontro desses gametas masculino e feminino. Tranquilo? Seguindo ali. Oferecer um ambiente favorável para essa fecundação, tá? A formação, pode continuar. A formação de um zigoto e desenvolvimento de um embrião e feto. Olha aqui. Então, nós temos que ter uma estrutura que vai receber o órgão copulatório, um local específico para o encontro desses gametas. A gente está preparando, é como se fosse, no sistema genital feminino, tivesse uma sala, né? Tem um reservatório, um lugarzinho mais aconchegante, que é onde vai ocorrer a fecundação, que a gente sabe, já, meus alunos já sabem, né? Nas tubas uterinas, tá bom? Então, ali vai ser o local mais específico. Só que, antes disso, você precisa que haja quem vai receber. Quem é? O ovócito secundário. Esse ovócito secundário está guardadinho em um lugar. Que lugar é esse, professora? Os ovários. Esses ovários guardam, então, esses óvulos ou ovócitos que são liberados mensalmente. Tá bom? E aí a gente sabe que dentro dos ovários existem os folículos ovarianos e um por vez vai chegando ao seu estágio de maturação e liberando um óvulo a cada mês, tá bom? Para que sinalize aí todo o ciclo. E é nessa aula a gente vai ver essas fases, quais são essas fases, quais são os principais hormônios que marcam cada uma dessas fases, tá bom? Vamos seguindo? O sistema genital feminino é constituído internamente por 2 ovários, 2 tubas uterinas, ovidutos ou tubas uterinas ou trompas de falópio, né? E o útero. A vagina é o canal com abertura para o exterior do corpo, comunicante com a vulva ou pudendo. Olha aqui, vulva e pudendo é a região do que a gente chama de triângulo, né? Tá? A região da genitália aqui externa, a parte externa, tá certo? Então, essa região da vagina vai estar dando início ao que nós vamos ter na parte interna. Mas toda essa região é chamada de pudendo, né? Ou de vulva, tá bom? Pudendo ou vulva. Quando vocês encontrarem uma coisa ou outra, a gente está falando aí da parte externa. Vamos lá, então. Os pares de ovários com morfologia arredondada e diâmetro médio de 4 centímetros são responsáveis pela formação e maturação de gametas e a produção dos hormônios que estão o estrógeno, tá? E a progesterona. Então, olha só, na mulher, tá? Os ovários são responsáveis pela produção de 2 hormônios, estrógeno e a progesterona. Tem outros hormônios aí que vão ser produzidos, mas isso se a fecundação acontecer, tá? E aí você vai ter o estágio da gestação. Outros hormônios também continuam ali. Nós somos um turbilhão de hormônio, galera. Desde que a gente nasce, nós estamos aí produzindo hormônios para tudo quanto é coisa. Sistema reprodutor, sistema endócrino, é hormônio para tudo quanto é canto, tá bom?
Então, cada um deles vai ter uma etapa, vão acompanhar a gente numa etapa da nossa vida, certo? Continuando ali. Então, você tem esses dois hormônios, estrógeno e progesterona, que vão seguir aí a disposição, né, bilateral. Olha aqui, deixa eu dar uma indicadinha aqui, tá bom? Olha só. Aqui, cadê? Ok, vamos lá. Então, olha aqui, aqui você tem a vagina, né? A vagina, ela tem aí de 8, né, a 9... Opa, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Ficou legal, prof. Verdade. Então, ela tem de 8 a 9... Meu Deus. Vamos aqui, calma aí. Pronto. Então, deu certo? É assim, né, galera? Calma que vai dar tudo certo. Aí, pronto. Então, aqui a gente tem a vagina, tá? Que tem aí 9 centímetros. Ele não quer escrever o... Tá. De 8 a 9 centímetros, tá? É um órgão que tem uma certa elasticidade, tá certo? No ato da relação sexual, olha aqui pra mim. Na relação sexual, esse espaço dessa vagina, ela pode ganhar alguns centímetros a mais no período de excitação, tá? Pra dar aquela comodidade. Lembra que eu falei que tem que receber bem? Então, para dar essa comodidade para o órgão copulatório, que é o pênis. Tá certo? Então, tem de 8 a 9 centímetros, mas ele pode aumentar aí esse espaço, tá? Na excitação, na relação sexual. Vamos pra lá. E aí, aqui a gente tem, ó, o colo do útero, tá? E aqui, o nosso útero. Ok? Esse útero aqui vai chegar aí a mais ou menos 7,5, né? Centímetros, tá? Aí, seguindo aqui, você tem a tuba. Vou fazer aqui por fora para vocês visualizarem. A tuba uterina, é tudo isso aqui, ó, tá? Então, a tuba uterina, que tem aí 10, né? Mais ou menos 10 centímetros, tá? Chega aqui, então, na região dos ovários. Olha aqui os ovários. São 2 ovários, as 2 tubas uterinas, beleza? E esses ovários aqui que chega de 3 centímetros, tá? Nesse local aqui, que são os ovários, é que você vai encontrar os folículos, tá bom? Que precisam ser estimulados por outros hormônios para que haja produção, ele cumpra a função dele. Qual é a função desses ovários? Né? E especificamente os folículos, estarem produzindo os hormônios progesterona, estrógeno, tá? Esses elementos aí que compõem o sistema genitor, né, feminino em relação à questão hormonal, tá? Os estrógenos, a progesterona aí sendo produzida por eles, tá bom? Vamos seguindo? Localizado entre a bexiga e o reto, posiciona-se o útero. Também um órgão oco em forma de pera, tá? Cuja função é receber o ovo ou o zigoto, alojando o desenvolvimento do embrião. Então, olha só. O útero, ele vai ter aí, no sistema reprodutor, 2 situações. Ou ele vai receber o óvulo, né? Ou o ovócito não fecundado, e esse óvulo depois ele vai se degenerar, e aí, junto com a descamação do útero, vai ocorrer a menstruação. Ou pode acontecer de ocorrer a fecundação na tuba uterina, tá? Desse ovócito, o espermatozoide passou pelo canal vaginal, passou pelo colo do útero, chegou lá no útero, percorreu a tuba uterina, encontrou ali o ovócito. Vai ocorrer a fecundação, beleza? E aí esse óvulo agora vai se transformar em célula ovo ou zigoto. Vai sofrer inúmeras divisões celulares, tá? Aí vai se transformar em mórula, em blástula, gástrula, e aí a gente vai ver ainda isso aí tudinho, tá bom? Mas aí ele vai chegar ali na
no útero, né? Na região ali da membrana, né, que reveste esse útero chamado de endométrio. E é nesse local aqui que vai ocorrer a implantação, ou seja, ele vai ter um local específicozinho que ele vai ser recebido pelas células que vão se familiarizar com essa célula agora, esse embriãozinho, e aí vai acomodá-lo. E todo o processo de gestação vai estar ocorrendo, tá bom? Vamos continuar. A partir da base ou do colo do útero, projeta-se a vagina. Esse órgão, além de receber o pênis durante a relação sexual, também conduz a secreção menstrual e permite, com sua elasticidade, a dilatação, que proporciona o nascimento do feto na ocasião do parto. Nós temos hormônios específicos que vão ajudar nessa questão aí do parto, tá? E aí a gente tem aí para poder facilitar, imagina, então um bebê vai estar saindo dessa região da vagina. E a gente tem estruturas ósseas aqui também, né? Então esses ossos precisam ter uma leve dilatação para permitir a saída, então, do feto, né? Do bebê ali que vai sair a cabecinha. E a gente sabe como é que é esse processo, tá bom? Então existem os hormônios também que vão ajudar nessa hora, especificamente para preparar todo esse cenário, né? Belíssimo aí de continuidade da vida, tá bom? Vamos seguindo. No limiar da vagina com a vulva situa-se o ímen, uma extensão de tecido epitelial proveniente da vagina, formando uma membrana que, depois de rompida com a primeira relação sexual, indica a situação deflorável do organismo feminino, que é o aspecto social aí, tá? Então, olha aqui. A mulher, então, tem mulheres, né, gente, porque presta atenção, o ímen, esse tecido epitelial que tem aí revestindo a entrada da vagina, pode estar ausente em algumas mulheres, tá? Ou ele pode ser encontrado, mas ele não vai cobrir, vai fazer o revestimento de toda a entrada da vagina, tá? Então, quando a mulher tem a sua primeira relação sexual e ela tem toda a vagina totalmente fechada por esse tecido, no ato, né, ou seja, na entrada desse órgão copulador que é o pênis na vagina, ele vai se romper e logo tem vasos sanguíneos e a mulher vai sangrar. Mas existem situações de mulheres que não têm esse ímen, tá bom? E aí a gente sabe que existiam situações, sociedades aí humanas que acabavam criticando, matando até as mulheres que não tinham esse sangramento na sua primeira relação sexual. Indicava aí que ela já não era mais virgem, tá bom? Mas isso aí é uma outra questão, a gente está falando da questão aqui biológica, né? Então tem mulheres que têm mulheres que têm toda, tem mulheres que têm ela parcialmente, tá bom? Então, rapidinho ele é rompido e às vezes nem sangra, mas o ímen estava ali presente. Tá bom? Vamos continuar. A vulva, órgão externo da genitália, é formado por pequenos e grandes lábios, dobras de tecido adiposo que vão proteger a abertura da vagina e o clitóris. Esse clitóris é o apêndice sensível e formado pela junção dos pequenos lábios na porção superior da vulva. Então aqui você já tem também o tecido adiposo que vai formar esses pequenos e grandes lábios, que vai proteger toda essa genitália, essa parte, essas aberturas, tá bom? E na parte superior você tem esse órgão, né, que é o órgão mais sensível, é o órgão que dá sensibilidade. É através dele que a mulher chega ao limiar, né, o clímax da relação sexual, ao orgasmo, tá bom? Então você tem aí essa região muito sensível, bem irrigada durante a relação sexual, assim como a glândula ali, né, que vai ser o corpo cavernoso que vai estar bastante irrigado, que é o tecido erétil no homem, que vai facilitar aí essa ejaculação, né, esse estímulo da glândula, que é a estrutura também ali responsável pelo clímax da relação sexual no homem, tá bom? Continuando. No organismo feminino, diferente do masculino, o sistema genital não compartilha alguns órgãos com o sistema excretor. Assim, na vulva também há um orifício para o sistema excretor, que é a abertura da uretra. Então, quando a gente visualiza a região da vulva, né, feminina, nós vamos encontrar 3 orifícios. Nessa sequência, né? Um orifício superior, um mediano e o último orifício. Então, o que nós vamos ter?
o canal da uretra, é o primeiro, né? Próximo ali do clitóris, tá? No meio, a vagina e aí o canal do reto, né? O ânus, tá bom? Então, a gente vai ter esses três. No homem, você vai ter a uretra, tá? Que vai eliminar a urina, ou seja, ele é associado ao sistema excretor, né? Urinário. E o sistema reprodutor também, porque vai liberar o esperma. Na mulher, não. A urina sai pelo canal do uretral e está separado do canal vaginal. Tá bom? Vamos seguindo? Então, aqui você tem uma imagem melhor, né? Olha aqui, ó. Tá, com a canetinha. Perfeito. Então, olha aqui, você tem o canal vaginal, tá? A entrada do útero. Isso aqui tudo é o útero. Você vê que ele tá aqui, ó, sobre a bexiga. Então, quando o bebezinho já está aqui, isso aqui tudo vai aumentando e muito, né? Vai comprimindo, obviamente, vai fazendo uma força aqui sobre a bexiga. E o que vai acontecer? O espaçozinho, então, a quantidade de urina que você vai estar armazenando aí na gestação é menor, porque o espaço vai estar bem limitado, devido ao desenvolvimento do feto aqui dentro do útero, tá bom? Aí aqui é a tuba uterina e os nossos ovários, tá bom? Aqui o canal do reto. Aqui o canal que vai ser, né, é a uretra. Né, galera? Que vai sair a urina. E aqui, ó, a vagina que vai sair tanto a menstruação, como também vai liberar o feto, né, o bebê, tá? No nascimento. Certinho? Seguindo. Ali a gente tem mais uma imagem agora de frente, né? Essa imagem aí, o útero, tá? Olha o canal da vagina, bem, né? Longo, bem volumoso e permite aí uma certa resiliência, vamos dizer assim, em relação à comodidade do órgão copulador masculino, que é o pênis, tá bom? Então vamos dar a gente já olhou bem essa imagem, vamos seguindo. Então, vamos falar aqui sobre a fecundação agora, tá? Esse é um evento que a gente vem falando nas outras aulas, sempre enfatizando isso. É um evento que vai ocorrer o encontro de quem? Dos gametas masculino e feminino, que são as duas células haploides. Cada uma contém quantas? 23 cromossomos, exatamente, porque eles precisam se fundir, os seus núcleos se fundem e aí formam um novo indivíduo, porque a gente está falando de reprodução humana, com 46 cromossomos. Muito bem, vamos lá, seguindo ali. As tubas uterinas captam e transportam os óvulos ou ovócitos secundários expelidos do ovário durante a ovulação. Nesse transporte, os óvulos são recepcionados inicialmente pelas fímbrias do oviduto, tá? Estruturas filamentosas que permitem aí o deslocamento, facilitam o deslocamento desse ovócito pela tuba uterina, tá? A gente falou que aí tem 10 centímetros, então ele tem que percorrer esse espaço. Então essas fímbrias eles vão estar auxiliando nesse movimento. Só que ele não vai sair lá do ovário, vai passar pela tuba e cair direto no útero, não, gente. Ele fica ali aguardando o espermatozoide, tá? Por quanto tempo, professor, essa espera, né? 24 a 36 horas ele fica ali depois que ele saiu dos ovários, ou seja, dos folículos ovarianos, tá bom? Vamos seguindo. Nesse transporte, os óvulos são recepcionados inicialmente pelas fímbrias do oviduto, a gente falou isso aí, não é? Voltados então para a cavidade peritoneal. O conduto da tuba é um órgão oco e musculoso, que desemboca na cavidade do útero. Em sua parte terçolateral, normalmente é onde ocorre esse processo da fecundação, tá bom? Então, deixa eu só dar uma... Olha lá, cadê? Aqui, ó. Mais ou menos nessa região aqui, tá? É que vai estar ocorrendo ali. Ele saiu daqui dos ovários, então ele vai ficar aqui esperando, certo? Esse encontro, tá? Para que haja fecundação. Seguindo. Então, ali a gente trouxe uma imagem bem legal, tá? Onde nasce a violência. E aí, o que esse espermatozoide está falando ali, agarrado com o outro, né? Quase esgoelando.
Eu vou fecundar sozinho. Se alguém se aproximar, eu arranco a cabeça dele. O que é isso aqui, hein, galera? É justamente o ovócito, né? Que é a célula N, ou seja, com os 23 cromossomos. E esse aqui é o espermatozoide, né? Esse espermatozoide que também tem 23. Todos esses aqui estão aguardando para esse encontro. Porém, contudo, todavia, olha aqui para mim. Como tudo na vida, quem chega primeiro tem a vantagem, né? Porque quando você chega primeiro num evento, você tem a opção de quê? Escolher onde vai sentar, não é? Escolher a melhor localização para quem sabe você quer ser bem visto ali, eu quero que todo mundo me veja nesse local. Então eu vou sentar ali nas cadeiras, né, iniciais. Não, eu prefiro ficar ali escondidinho, apreciando a festa tranquila ali, tá? Eu vou lá pro fundo, tá? Então, quem conseguiu o espermatozoide, todos eles foram liberados numa ejaculação, né? 300 a 400 ali, milhões de espermatozoides estão liberando ali, tá? E aí eles saem, aquele turbilhão, e aí eles percorreram a vagina, passaram pelo útero, chegaram na tuba uterina exatamente naquele local ali. E aí, quem se aproximar, o primeiro que se aproximar e conseguir ultrapassar a primeira barreira, né, que é a membrana coriônica do óvulo, esse ganhou a parada. Todos os outros demais, eles vão se degenerar, né? Vão se decompor ali dentro do sistema, tá bom? Não vai ter mais chance para eles, não. É um ovócito sendo fecundado por um único espermatozoide, tá bom? Ah, professora, e no caso dos gêmeos, pode acontecer da mulher liberar, normalmente é um óvulo, né, um ovócito, mas pode acontecer de os dois folículos ali amadurecerem e liberarem dois óvulos. Cada um deles vai ser fecundado por um espermatozoide, cada um, tá bom? Também. Ou pode acontecer dessa célula mesmo, aí o zigoto, se dividir e formar dois indivíduos que vão ser os gêmeos univitelinos, idênticos. Quando é o primeiro caso que eu falei que as duas, né? Os dois ovócitos fecundados por dois espermatozoides vai ser os gêmeos bivitelinos, tá bom? Vamos seguindo. Ok, aí a gente tem uma imagem legal dele fazendo esse percurso, tá bom? Vamos lá então, cadê a canetinha? Tá aqui? Tá ok. Aqui então, nós temos os ovários, tá? Cada um desses aqui são os folículos, ó. Tem números deles aqui, certo? Os hormônios gonadotróficos, FSH e LH, vão estar agindo sobre eles aqui, aí eles vão chegar à maturação e vão liberar um óvulo, tá bom? E aí, ó, aqui bem próximo, já tá vendo esse pontinho aqui, que são os espermatozoides, só que chegou um aqui primeiro, ó, olha ele aqui em destaque, tá? Então ele vai chegar, vai encontrar e agora essa célula vai começar a sofrer divisões celulares, certo? E aí depois ele vai chegar aqui no endométrio e vai se implantar, que é o evento chamado de, vou aproveitar aqui, nidação. Certo? Então é aqui, a nidação vai ser a implantação desse óvulo agora fecundado lá no útero. Se não for, professora, se a menina pode ter tido relação sexual ou não, mas se ela se protegeu, esse encontro não vai acontecer. E aí ela estava no período fértil, ela estava ovulando, esse óvulo estava ali, vai descer, tá? Vai se degenerar no útero e vai ser eliminado juntamente com o endométrio, tá? A partir da descamação desse útero e ocorre a menstruação, certo? Vamos seguindo. Óvulo emergindo do folículo, né? Que é esse saco aí vermelho, cheio de fluidos, localizados nos ovários, que são a parte clara. Então, olha que imagem show, né, galera? Tudo aqui, isso aqui são os ovários, né? Isso aqui é o folículo, tá? E aqui é o óvulo, o ovócito sendo expelido, tá bom? Vamos lá. Então, a gente tem essas duas células reprodutivas aí, só para identificar, né, pontuar direitinho ali. Então, no espermatozoide, as duas células haploides, você tem ali o espermatozoide, tem uma região chamada de a cabeça, que a gente identifica como cabeça. O estágio intermediário, que é esse aqui,
tá? A peça intermediária, cheia de mitocôndrias, e a cauda. A cauda, como a gente falou, ele é produzida a partir dos centríolos. O acrossoma, que vai ter várias enzimas que vai ajudar no rompimento, na ultrapassagem dessa corona radiata aqui do óvulo. Cheio de enzimas consegue fazer isso. E ela é formada a partir do complexo de Golgi. E aqui é um monte de mitocôndrias que vão estar dando mobilidade a essa cauda. E aí, do lado, você tem, então, os óvulos, né, o ovócito, com a corona radiata, essa partinha azul, e essa parte mais interna formando a zona pelúcida, tá bom? Vamos seguindo. Então, aí o ato da fecundação, onde esse espermatozoide passa pela corona radiata, vai chegando ali próximo à fusão do núcleo do ovócito, tá bom? E olha aqui, ó, mais detalhadamente. Tá aqui o espermatozoide, tá bom? Ele vai, através do acrossoma, liberar as enzimas para poder ultrapassar essa corona radiata. O que vai acontecer? Ele vai conseguir passar, a cauda ela vai ficar, tá? Esse núcleo, aqui é o núcleo do espermatozoide, que é 2N, junto com o núcleo do óvulo, ou ovócito, vão se fundir agora e formando esse novo indivíduo 2N. O que vai se formar a partir daí? Agora, como é que a gente chama ele? Isso, depois da fecundação, dessa fusão desses dois núcleos, de zigoto, célula ovo ou zigoto, que vai sofrer todas aquelas mudanças ali, aquelas divisões que nós vimos na imagem anterior, tá bom? Vamos seguindo. E ali, olha só como é que fica a confusão do lado de fora desse óvulo, né? Essa imagem eu gosto muito dela, né? Então, o óvulo tá ali, olha o tanto de espermatozoide. Todos esses ali, com certeza, o que fecundou já tá ali dentro e os outros estão ali desesperados, mas não tem mais como. É como se fosse um bloqueio, pá! Tá? Entrou forma uma blindagem que nenhum outro espermatozoide consegue passar mais não. Então, pode ficar ali futucando, né? Tentando entrar, mas não consegue mais cumprir esse papel, tá bom? Vamos seguindo? Vamos falar agora sobre o ciclo menstrual. Galera, agora um ponto muito importante que você tem que se atentar agora nesse momento é que tem mulheres que não têm um ciclo regular. Normalmente a gente utiliza aqui o ciclo de 28 dias, tá? Então quando a gente chega ali no metade, os 14 dias, tá bom? Então a gente tá falando de um ciclo de 28 dias, certo? Pode ser que o seu ciclo seja diferente. E aí, como é que eu vou observar isso, professora? No primeiro dia da sua menstruação até a próxima menstruação, quanto tempo que você leva, né? Para cumprir esse ciclo, tá bom? Porque enquanto você está menstruando, o ciclo já está reiniciando. Não para, não, né? Então, tem que prestar bastante atenção aí. Mas vamos lá. Pode-se dizer que uma vez por mês, em média, o ovário lança um ovócito na tuba uterina e o útero prepara-se para receber, então, o embrião. Caso não haja fecundação, o ovócito secundário vai degenerar e a parte interna do útero vai se desmanchar e é eliminada pela vagina, ocasionando a menstruação. Nesse momento aí, é aquele momento que a gente tem aqueles desconfortos, né, umas dores, né, na parte assim, da região das costas, mais na parte abaixo. E aí você tem cólicas, tem mulheres que têm cólicas menstruais, né, durante a menstruação, mas tem mulheres que passam desapercebido, nem lembra desse momento, né, de sangramento mensal aí. Muito bom, é muito bom isso, mas tem mulheres que sofrem um bocado, né? Vamos continuar? Dependendo da mulher, o ciclo menstrual vai durar em média aí 28 dias, que foi o que eu falei para vocês ali. Dele participam 4 hormônios. A hipófise vai estar produzindo o hormônio folículo estimulante ou estimulador e o luteinizante. E os ovários, o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios iniciais aí para a diferenciação e todo esse momento aí desse processo de ovulação, tá? Então, o estrógeno e progesterona vão sendo acompanhando aí. Aumentos dele, diminuição, que vão diferenciar todas essas 3 fases que nós vamos ver agora. Vamos lá, agora presta atenção, pega, se você não estava anotando nada, anote agora. Então, nós temos aí no ciclo menstrual 3 fases, a proliferativa, ou folicular, a de secreção, tá? Ou lútea, e a menstrual, que vai originar, obviamente, a menstruação, tá bom? Vamos acompanhar os principais eventos, então, que vão estar acontecendo aí nos 3. Vamos lá.
Na fase proliferativa, também chamada de fase folicular, o folículo vai crescer e se preparar para a ovulação. Esse crescimento vai ser estimulado pelo hormônio folículo estimulante. E à medida que o folículo vai crescer, começa então a produção dos estrógenos, um grupo de hormônios que vão estimular esse desenvolvimento. Então, tem o hormônio folículo estimulante, que é induzido lá pela hipófise, aí eles agem sobre esses folículos, tá, dentro dos ovários, e eles começam a produzir estrógeno. Essa é a fase de proliferação ou folicular que nós chamamos. Segue. Nesse processo, vários folículos são estimulados, mas apenas um deles vai terminar o crescimento, transformando-se no folículo maduro ou folículo de Krebs, tá? O estrógeno vai agora, ele está sendo produzido ali pelos folículos, não é isso? Então, ele vai começar a aumentar a quantidade dele na corrente sanguínea, tá? E isso vai estimular ainda mais a hipófise a produzir os dois hormônios, aí vai continuar produzindo aí o hormônio folículo estimulante e também o luteinizante. Esses vão induzir a ovulação, tá? Ou seja, presta atenção aqui. A primeira fase, né, de proliferativa ou folicular, esses folículos já foram estimulados, já estão aumentados aí em volume, mas só que eles vão começar agora a produzir os estrógenos, correto? E aí, o que vai acontecer? Esses estrógenos estimulam novamente a hipófise, que é uma parte da base do cérebro aqui, que vai começar a falar, não, continua liberando o folículo estimulante e agora o luteinizante também. Por quê? Vamos dar continuidade ao processo que nós precisamos que essa pessoa ovule, tá bom? Então, vai ser a segunda fase ali. Essa primeira fase vai ocorrer entre 12 a 14 dias, tá bom? E é iniciada aí no primeiro dia da sua menstruação. Seguindo. Na fase secretória ou lútea, o hormônio luteinizante vai estimular as células do folículo ovariano rompido a se transformar em corpo amarelo, também chamado de corpo lúteo. Agora é a outra fase. Então, o hormônio luteinizante que está sendo estimulado, foi estimulado ali pelos folículos que estimularam a hipófise, que vão agir sobre a produção desse hormônio luteinizante, agora eles vão agir sobre esses folículos que vão liberar esses ovócitos, né? E aí, o que vai acontecer? O ovócito que conseguiu completar a sua maturação, ele vai ser rompido. Lembra aquela imagem? A estrutura bem vermelhinha? Vai liberar aquele ovócito e ele vai migrar ali para a tuba uterina. Perfeito? O que vai acontecer com esse folículo maduro, que está rompido? Ele vai agora se transformar em corpo lúteo. E aí vai produzir estrógeno e progesterona. Para quê, professora? Porque agora ele vai se preparar, então, preparar esse organismo para receber essa célula, se for fecundada, que é o útero. Então, ela vai começar a revestir novamente a parte do útero, tá bom? Vamos lá. É no corpo lúteo que ocorrerá a produção desse estrógeno e da progesterona. Ok. Caso, galera, não ocorra a fecundação do ovócito secundário, certo? Caso a mulher não tenha relação sexual ou se preveniu nessa relação sexual, esse encontro não vai acontecer. E aí o que vai acontecer? Esse ovócito vai continuar percorrendo a tuba uterina e vai se degenerar lá no útero e vai ser eliminado. Então toda a questão da produção do hormônio estrógeno, progesterona vai começar a diminuir. E aí vai começar a fase de novo, a fase proliferativa. Então, no período da fase proliferativa, a mulher está menstruando, né? O primeiro dia da menstruação começa o ciclo. Ela está menstruando e aí lá nos ovários já está começando a estimulação, tá? Dos hormônios luteinizantes, folicular, para poder amadurecer esses ovócitos novamente, para reiniciar o ciclo. Perfeito, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha anotado tudo. Se não, dá uma revisada, dá uma olhada, tá? Mas a gente vai ter a nossa aulinha de revisão para se você se perdeu no meio do caminho. Tá certo, galera? Beijo pra você, beijo no coração. Tchau, tchau.